A Supertaça Cândido Oliveira foi conquistada pelo Benfica com um golo de Pavlidis a decidir tudo. No tema do dia de hoje, o diretor adjunto de informação do 00, Pedro Jorge da Cunha, olha para os méritos e deméritos das Águias e Sporting neste arranque oficial da época em Portugal. Pedro, quais as maiores virtudes do Benfica nesta vitória? Cris, bom dia. Bem, antes de mais nada, ninguém estaria à espera de um jogo com duas equipas perfeitas. Portanto, estamos no arranque da temporada, é um clichê, mas é absolutamente verdade afirmá-lo e dizê-lo, porque há poucas semanas de trabalho, principalmente do lado do Benfica, e portanto, começando por aí logo, diria que a vitória do Benfica contraria os dados que estavam em cima da mesa. O Sporting, teoricamente, era favorito porque, além de ter tido mais tempo de descanso, tinha também mais semanas de trabalho, e aqui não é nenhuma contradição, é mesmo assim, porque o Benfica teve o Mundial de Clubes pelo meio e, portanto, não esteve a competir até muito mais tarde e começou agora a trabalhar há menos tempo, há cerca de 2 semanas. Portanto, o Sporting teve mais tempo para preparar a Supertaça, teve mais jogadores disponíveis para prepará-la e, mesmo assim, não foi capaz de suplantar o Benfica. Portanto, ponto número 1, a favor do Benfica, de facto, esta capacidade que teve de contrariar os dados que estavam em cima da mesa e que apontariam, julgo eu, o Sporting como ligeiramente favorito, apesar de ter perdido o Viktor Gyökeres nos últimos dias, nas últimas semanas. Bem, além disto, além destes dados que me pareciam interessantes e razoáveis para apontar para o lado do Sporting, o Benfica teve dois ou três aspectos no jogo que me agradaram bastante, enquanto observador. Gostei muito da forma como a equipa já teve alguma capacidade para pressionar em zonas altas, e aqui o Richard Rios e o Leandro Barreiro, que foi uma surpresa nas escolhas do Bruno Lage, foram dois jogadores fundamentais. Conseguiram encostar muito bem ao Arnes e mesmo ao Pavlidis, que é um craque, joga muito, e conseguiram de facto perturbar várias vezes a saída a 4 do Sporting, com o Gonçalo Inácio, que esteve de facto mal no Algarve, e o Diomande a cometerem erros graves em zonas proibidas. Muito por mérito também da ação, lá está, muito bem organizada, de Osnes, Rios, Pavlidis também, e depois o Leandro Barreira, que é uma formiguinha. Nunca será se calhar um jogador amado pelos benfiquistas, mas é uma formiguinha que vai cumprindo muito bem algumas tarefas. Além dessa forma como o Benfica conseguiu pressionar e perturbar o Sporting pontualmente, gostei da forma como a equipa se soube proteger nas fases em que o Sporting, aparentemente mais fresco também fisicamente, conseguiu fazer alguma pressão para tentar chegar ao empate. Refiro-me essencialmente à última meia hora. Não houve grandes jogadas de perigo para a baliza do Trubin, houve algumas aproximações, mas o Benfica conseguiu, com o seu quarteto defensivo e com o Enzo Barrenetxea muito bem posicionado, é um jogador inteligente. Estou curioso para ver como é que o Enzo Barrenetxea vai reagir em jogos em que o Benfica tem a obrigação de atropelar os adversários e ir mais para cima, porque é um jogador muito cerebral, elegante até, faz-me lembrar um bocadinho o Fernando Redondo, é alto, magro, não é esquerdino, mas é muito forte no passe. Gostei muito do Enzo Barrenetxea, quero vê-lo noutro contexto. Mas, portanto, diria que a pressão alta do Benfica na primeira parte, essencialmente, e depois a forma como se soube proteger na última meia hora, com algum à vontade, são os pontos mais altos da equipa do Benfica, além, naturalmente, do Pavlidis, que nesta altura, e já vou falar mais no ponto 2 sobre isso, é o melhor jogador do Benfica. Muito bem. E que problemas denotou a equipa de Bruno Lage? Cris, parece-me que nesta altura o Benfica continua a enfermar do mesmo problema que já o ano passado demonstrou praticamente quase toda a temporada. Em ataque organizado, o Benfica não é uma equipa muito forte. Agora, com o problema de ter perdido o Di Maria e o Cockchu, que eram dois jogadores, de facto, que criavam algum improviso em espaços interiores, muito fortes tecnicamente, mesmo no remate, e portanto não me parece que o Richard Rios e o Barreiro, que foram os jogadores que jogaram ontem como médios mais libertos, depois com o Osnes na direita e o Aktürkoğlu na esquerda, seja de facto um esquema propício para uma equipa que vai ter que desmontar muitos blocos baixos. O Benfica vai ter muitos problemas se continuar a jogar com estes jogadores, porque de facto não tem características para isso. Parece-me, e aqui já estou a entrar na fase da adivinhação, que o Franjo Ivanovic, quando estiver bem, vai juntar-se ao Pavlidis e formar uma dupla de ataque com o grego. E eu acho que o Pavlidis, nesta altura, além de ser o melhor ponta de lança do Benfica, é o melhor médio ofensivo do Benfica, porque de facto a forma como ele consegue receber, pensar, passar, aliás o gol dele nasce muito daquela recepção no peito,
faz do Pavlidis um jogador fundamental neste Benfica. Quando o Ivanovic estiver pronto, e é um jogador muito forte no ataque aos espaços, à profundidade, parece-me que o Pavlidis pode dar um passo atrás e formar uma dupla com ele, e isto pode resolver alguns problemas neste ataque organizado do Benfica. Porque estes médios, que são bons jogadores, atenção, o Enzo Barrenechea, o Richard Rios, mas não são médios de desconstruir defesas, não são médios de drible em espaço curto, são mais médios. O Richard Rios é um médio de progressão, é um médio de combate, de remate, mas não é um jogador refinado, e o Enzo Barrenechea é um jogador mais cerebral de organização. Portanto, o Bruno Lage tem aqui um bom desafio pela frente, porque me parece nesta altura que é de facto, além da parte física, mas isso aí será ultrapassado facilmente nas próximas semanas. Portanto, diria, Cristiano, que nesta altura esta debilidade do Benfica em posse, em ataque organizado, é um problema que o Bruno Lage vai ter que resolver nas próximas semanas, juntamente com a questão física e, obviamente, a necessidade agora já de dar uma boa resposta contra o Nice. Tendo isso tudo em conta, vejo o Benfica ir ao mercado por um criativo? Sim, diria que sim. Depois de falharem o João Félix e o Tiago Almada, vamos assumir que tudo isto é verdade, de facto, que o Benfica tenta contratá-los, não faz sentido partir para a temporada desistindo de um jogador dessas características, porque lá está, o Richard Rios e o Enzo Barrenechea não são esses jogadores, claramente não são esses jogadores. O Ivanovic é um ponta de lança que vai garantir muitos golos, que pode permitir, lá está, o recuo do Pavlidis, mas depois vamos para o plantel e vemos que o Prestiani, que ontem entrou muito bem, e o Sheldrop, por exemplo, são dos poucos jogadores que conseguem, de facto, ser diferenciadores aqui e ali, dar mais qualquer coisa ao jogo. E o Benfica, julgo que ficaria muito bem servido se conseguisse encontrar um bom jogador para essa posição, o 8-10, capaz de dar fantasia, criatividade, improviso ao futebol do Benfica, que com estes médios vai ser um bocadinho mais previsível. Ora, muito bem. E o que mudou no Sporting bicampeão nacional? Olha, para começar, o Rui Borges voltou a desfazer o trio de defesas, ou de centrais, se preferirmos, e recuou aos tempos de Vitória de Guimarães para fazer uma aproximação a um 4-2-3-1, que muitas vezes, na verdade, não é um 4-2-3-1, muitas vezes é mesmo um 4-4-2, deixando na frente o Arder e o Trincão, com o Pote a juntar-se mais ou sobre a esquerda ou sobre o meio aos restantes três médios do Sporting. O Sporting mudou muito, Cris, e mudou muito porquê? Sem o Víctor Gyökeres, um homem que garantiu 97 golos em 2 épocas. O futebol não é um jogo de um homem só, mas a verdade é que o futebol do Víctor Gyökeres elevava o Sporting para patamares que provavelmente não vai atingir esta temporada. Estamos em agosto, dia 1 de agosto, aliás, estamos já em agosto, mas parece-me seguro avançar com isto. A não ser que o Luís Soares ou o Arder aqui se revelem algo que nesta altura eu não consigo ver. Atenção, deixo isso em aberto. Mas de facto, perder o Víctor Gyökeres, que foi um dos melhores pontas de lança que eu vi a jogar em Portugal, que era um jogador contundente, agressivo no ataque ao espaço, no remate, que vivia do golo, do sangue metafórico, nas defesas adversárias, é difícil encontrar de facto um sucessor à altura. O Luís Soares parece-me bem identificado, até entrou bem no jogo, criou alguns problemas ao Benfica, mas não me parece que vá garantir 30 golos por temporada. Ou seja, ponto número 1, não há Víctor Gyökeres. Ponto número 2, já não há o 3-4-2-1. Ponto número 3, este 4-2-3-1, 4-4-2 enferma de alguns problemas que me parecem evidentes. A equipa não está a defender tão bem como defendia o ano passado. É o primeiro jogo da temporada, tudo bem. Houve muitos erros ontem individuais que eu acredito que também têm a ver um bocado com as pernas pesadas. Mas o Sporting continua, sem o Gyökeres, a depender muito também da capacidade de pensamento, de organização do Morten Hjulmand. Eu diria que se o Hjulmand não sair para a Juventus, é a melhor notícia que o Sporting pode ter nesta altura. Porque o Sporting, voltando a jogar em 4-4-2, precisa de ter um lateral direito muito bom. O Fresneda é um lateral direito interessante, não fez um mau jogo ontem, até foi dos melhores do Sporting, na minha opinião, mas, por exemplo, no golo, a forma como ele está apoiado no relvado não me parece correta. Há pequenas coisas ali que definem a diferença entre o bom e o muito bom. O lateral esquerdo, o Maxi Araújo, eu curiosamente gosto mais de ver o Maxi Araújo a lateral esquerdo do que a extremo esquerdo. Acho que é um jogador que joga melhor a partir de trás,
na frente, é muito previsível. Mas depois vemos o Kenda de fora, nesta altura, quando a partir da direita me parece ser o jogador mais diferenciador, o Cá também é um jogador mais sprinter, mais velocidade. E o jogo interior do Sporting, que sempre foi o ponto forte da equipa com o Ruben Amorim, ontem apareceu até mais ou menos bem na primeira parte, com alguns bons apontamentos, Pote, Trincão, Morita, mas depois, quando o Sporting precisou de ir atrás do 1-0, a equipa desmoronou-se. Deixou de ter bola, começou a abusar dos cruzamentos, nas fugas pela direita, deixou de alimentar o Konrad Arder, e chegamos agora onde eu queria também chegar. O Konrad Arder é um jogador com muitas limitações. Ontem estive a ver com atenção o jogo, e ele tem virtudes interessantes, um jogador poderoso fisicamente, remata também o pé esquerdo. Ontem por acaso nem conseguiu aplicar nenhum remate em boas condições, mas é um jogador muito limitado em dois movimentos básicos, a recepção e o passe. Sempre que ele teve que receber de costas com o António Silva na marcação, a superar-lhe no cachaço, como nós dizíamos no futebol regional, o Arder, ou por precipitação ou por incapacidade técnica, não conseguiu fazer uma recepção, não conseguiu fugir uma vez do António Silva. E quando fugia, o Otamendi dobrava muito bem. Portanto, o Konrad Arder, para jogar desta forma, de costas para a defesa, tem muitas dificuldades. Ele até começou bem o jogo, ofereceu logo no início o golo ao Pote, que haveria de ser anulado. É um jogador que, com espaço, de facto, com explosão, consegue também incomodar quem o rodeia, mas sempre que é obrigado a algo mais refinado, nesta altura, ainda é um jogador com limitações. Pode melhorar, naturalmente, é muito jovem, pode melhorar, mas o Luís Soares é um avançado feito. E eu prevejo que num prazo de 2, 3 semanas, se não houver aqui nenhuma alteração significativa, o Luís Soares vai ser o avançado do Sporting. Tendo tudo isso em conta, as limitações e a entrada de Luís Soares, vejo o Rui Borges a manter esta aposta no 4-2-3-1? Eu acho que o Rui Borges vai por aí, Cris, porque de facto já se percebeu, olhando até para Moreirense, para Moreira de Cónegos e para Guimarães, que é o posicionamento tático mais favorável para as ideias do Rui Borges. Pelo menos é nisso que ele acredita. Ele, no ano passado, teve a inteligência de voltar atrás, quando chegou ao Alvalade e percebeu que isto não estava a funcionar, e recuperar o 3-4-2-1, que dava muito conforto aos homens que vinham daqueles anos todos com o Ruben Amorim. Mas nesta altura parece-me que essa é a aposta, e agora, com mais tempo para trabalhar, não me parece também fazer sentido ele deixar de ter as suas convicções. Portanto, são as convicções dele, acho que deve ir até ao fim com elas, porque todos nós vivemos agarrados às nossas convicções, e quando deixamos de estar agarrados a elas, deixamos também de ser homens, julgo eu. Abdicar das nossas convicções é das piores coisas que podemos fazer na vida. Esta é a convicção do Rui Borges, bem ou mal, só o tempo o dirá, mas parece-me que o plantel agora vai ser mais construído para o Sporting jogar desta forma. Há 2 jogadores chaves para este sistema, diria que 3, mas 2 sem dúvida, que são o Pote e o Trincão. E ele está a tentar colocar o Trincão mais em espaços interiores, assumidamente como número 10, o Pote entre a esquerda e o centro. Não sei até que ponto é que vai ser possível fazer isto em todos os jogos, e também me parece que o Giovanni Kenda vai ter que acabar por jogar mais cedo ou mais tarde a partir da direita, porque é o melhor desequilibrador do Sporting. Respondendo à tua questão da necessidade ou não de ir ao mercado, olhando um bocadinho para o Sporting também, eu acho que nesta altura, se vier o Vagianidis, o grego do Panathinaikos, para uma das alas da defesa, não o conheço bem, mas será já uma aposta interessante num futebolista para essa posição. Para o lado esquerdo, resta-me perceber se o Mateus Reis conta ou não conta. Ele agora tem um castigo grande para cumprir. Há muitos centrais. O Gonçalo Inácio tem que jogar muito mais do que jogou ontem, cometeu muitos erros. E depois no meio campo, se o Human ficar é uma coisa, se não ficar é outra completamente diferente. Mas portanto, com o Human, o Morita e o Koshoriashvili, exatamente, ainda estou a tentar habituar-me a este nome, depois com o João Simões e o Daniel Bragança, parecem-me também suficientes. Mas tem que estar, lá está, tem que estar pelo menos 3, 4 nomes destes em condições de jogar. Não parece que o Sporting precisa de fazer grandes acertos no mercado, parece-me que o plantel já está muito bem composto. Aqui há 2 dificuldades. Primeiro, aprender a jogar sem o Víctor Gyökeres. Segundo, afinar a ligação deste 4-4-2, que muitas vezes é 4-2-3-1, que me parece que nesta altura está longe do ideal.
tendo como base esta supertaça, como ficam as contas e as coisas? Se me permites só aqui a pequena cábula para não me enganar nos dados. Portanto, era importante para o Benfica ganhar ontem a supertaça, por vários motivos. Para já é sempre importante ganhar ao eterno rival. Mas depois, porque com esta vitória na supertaça, o Benfica passa a ter novamente mais troféus oficiais do que o Futebol Clube do Porto. As Águias passam a ter 87 troféus nacionais, oficiais. E digo oficiais porquê? Porque as duas primeiras edições da supertaça foram oficiosas, não são reconhecidas pela FPF, e o Benfica teria mais um troféu se a FPF tivesse homologado essas duas primeiras edições. Não o fazendo, o Benfica tem 87 troféus, o Porto mantém os 86 e o Sporting aparece em terceiro com 58, muito longe dos dois rivais. Olhando para a supertaça apenas, esta prova tem sido claramente dominada pelo Futebol Clube do Porto. Tem muito a ver também com as três décadas de grande domínio do Porto, anos 80, 90 e início do século XXI. Portanto, o Porto tem 24 supertaças. O Benfica, com esta vitória, ultrapassa o Sporting, passa a ter 10 e o Sporting mantém-se com 9. É um troféu com alguma importância, com um peso simbólico de arranque de temporada. Só mesmo para acabar, Cristiano, eu tenho muitas dúvidas em relação à data da realização deste jogo ontem. Parece-me que seria, olhando para os calendários até, e sabendo que Portugal tem menos clubes do que outras ligas europeias mais relevantes, podia-se perfeitamente ter adiado uma semana a supertaça e adiando também o arranque do campeonato durante uma semana. E eu sei que tudo isto foi acertado entre os clubes e a Federação antes do final da época passada, portanto era o que estava definido, mas parece-me que poderia ter aqui havido também um melhor senso e permitido ao Benfica ter trabalhado mais uma semana pelo menos, até porque vai ter agora um compromisso importante na Europa e é importante que as equipas portuguesas cheguem a estes duelos europeus em boas condições, algo que, mesmo depois da vitória de ontem, não me parece que vai acontecer com o Benfica. Muito bem, Pedro, obrigado. Obrigado a todos e o tema do dia está disponível de segunda a sexta em todas as plataformas de podcasts. Lembrar ainda que hoje vamos ter disponível o primeiro episódio da temporada de Ataque Rápido com o Carlos Aniel e ainda, como todas as sextas-feiras, o especial live Mercado Flash.